Olá! Fui convidada pela Sobelli para estar participando do evento Soul Beauty e preparei uma aula aqui muito especial para vocês e espero de coração que vocês gostem. Eu vou falar sobre a técnica híbrida e o efeito Kim Kardashian. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edilene Mitman, eu sou aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, tenho 32 anos e atuo como extensionista de cílios desde 2017, quando eu fiz o meu primeiro curso. 3 meses depois fiz o meu curso de volume russo e dali então comecei aos pouquinhos ir aplicando a técnica híbrida, melhorando ela, improvisando, alterando. Nem sempre eu gostei de trabalhar com essa técnica, ela de início é mais exige um pouquinho mais da gente, né, pra gente utilizar dois tipos de fios diferentes. Eu já vou entrar nos detalhes, mas eu só quero que vocês entendam que a gente tem que sempre ir aos poucos, né, construindo até chegar no resultado que a gente goste. Hoje em dia eu ministro cursos aqui na minha cidade, já participei de campeonatos, já estive no pódio mais de 7 vezes, então tenho toda uma bagagem aí e coloco tudo isso à disposição de vocês. Coloquei tudo isso também aqui dentro dessa aula, espero de coração que vocês aproveitem, que vocês finalmente ofereçam esse trabalho, né, incluam essa técnica dentro dos serviços de vocês e ofereçam isso para os clientes. Então, o que é a técnica híbrida? É uma técnica que mistura tanto a técnica clássica como o volume russo, né? A gente pode usar aí em diferentes proporções para criar resultados mais alternativos e exclusivos, né, para as nossas clientes. Então, pensem comigo, se a gente já faz a técnica clássica e já faz o volume russo, por que não juntar as duas e oferecer ainda mais um resultado para as nossas clientes? A gente sabe que hoje em dia a grande palavra, né, para as clientes que quererem fazer um procedimento conosco é conexão. Elas precisam se conectar com o trabalho que a gente está oferecendo para elas. E quando a gente amplia esses trabalhos que a gente oferece, as chances delas se conectarem, gostarem do que a gente está fazendo são muito maiores. Então eu recomendo sim que vocês trabalhem a técnica híbrida, ofereçam ela. Eu falo por experiência própria e pelo feedback que meus clientes sempre dão, que realmente gostam muito desse resultado. E a gente pode, inclusive, com a técnica híbrida, construir resultados diferenciados, como o próprio Kim Kardashian, que a gente vai falar daqui um pouco, os efeitos mais despontados, wispes, spikes, como a gente chama também. As vantagens da técnica híbrida são várias, tá? Dentre delas, ela é uma técnica mais rápida que o volume russo. A gente, por utilizar em torno de 50% clássico, 50% volume, a gente consegue sim fazer ela de uma maneira mais rápida. A gente vai levar ali em torno de 30 a 45 minutos a menos que um volume russo. Por ela ser mais rápida e utilizar fios de clássico que acabam rendendo um pouco mais, a gente pode cobrar até um pouco menos por ela, né? Tem um valor intermediário entre o clássico e o volume russo. A técnica híbrida também tem uma durabilidade maior quando comparada à técnica clássica. O clássico a gente sabe que ele tem uma acoplagem mais superficial ao fio natural e com qualquer tipo de atrito ele acaba se desprendendo. Isso dentro do híbrido já não vai acontecer tanto, porque a gente vai aplicar os fãs, né, o volume russo, em uma proporção ali de 50% desses fios naturais, o que vai conferir um resultado preenchido por mais tempo. Então, geralmente os fios de clássico acabam se desprendendo primeiro, mas os de volume permanecem ali. E é aí que a cliente começa a gostar dessas técnicas que proporcionam um volume maior. Elas começam a gostar de ter os cílios, né, preenchidos por mais tempo. A técnica híbrida é ótima também para quem está iniciando no volume russo, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer fãs tão simétricos, a gente não tem tanta agilidade, então a gente pode sim pegar esses fãs, né, que a gente está praticando, né, e tentando desenvolver uma agilidade, cristalizar eles da maneira correta, armazenar por em torno de uma semana no máximo. Então a gente faz os fãs hoje, pratica, né, cristaliza eles. Quando a cliente vier para manutenção do clássico ou do próprio híbrido, né, se a gente já estiver fazendo, ou do volume russo, a gente vai utilizando esses
fãs cristalizados e vai construindo já aos poucos esse resultado mais preenchido, mais volumoso, e não vai perder tanto tempo, né, fazendo os fãs. Uma das grandes dificuldades das alunas de volume no início é ter agilidade para fazer os fãs. Então, a gente pode aproveitar esse tempo de prática, deixar esses fãzinhos todos prontos e aplicar eles ali na hora do procedimento já. A técnica híbrida também é uma forma de introduzir o volume para as clientes mais receosas, né? A gente tem, às vezes, muitas clientes da técnica clássica que têm uma certa resistência de ir para o volume e achar um resultado muito exagerado, achar um resultado muito dramático para a personalidade delas. Então, o híbrido, como a gente sabe, ele fica com um efeito intermediário entre as duas técnicas, nem tão cheio como o volume e nem tão natural como o clássico. Então, é uma forma de ir aos pouquinhos conquistando ela para as técnicas mais que conferem um preenchimento maior, um volume maior e, consequentemente, uma durabilidade maior também. A gente precisa ter alguns cuidados quando a gente está trabalhando com a técnica híbrida. E esses cuidados são, o primeiro deles, não utilizar muito volume nos fãs que a gente estiver aplicando na cliente. E por que a gente tem que tomar esse cuidado? Se eu aplico fãs muito grandes, muito volumosos, eu vou estar entregando um volume russo para o meu cliente e não uma técnica híbrida. Se, como eu comentei ali antes, você cobrar um valor diferenciado pela técnica híbrida, o interessante é que realmente ela fique intermediária entre o clássico e o volume russo, nem tão cheio, né, e nem tão natural como o clássico. Então a sugestão que eu dou é que vocês trabalhem com fãs de 3 a 4Ds. E isso tanto agora aqui no híbrido como no efeito Kim Kardashian também. Você sempre no volume, né, vocês vão trabalhar com volume leve, tá? Porque o foco, onde a gente precisa dar um realce maior, são nas pontinhas, no efeito mais despontado. Interessante também, caso você tenha esse valor diferenciado para a técnica híbrida, é que você cobre um valor que você estabeleça um valor máximo para a realização do procedimento. Então, por exemplo, se o teu volume russo leva em torno de 3 horas, eu sugiro que você deixe para fazer a técnica híbrida em torno de 2 horas e 30 minutos. Para que numa cliente, por exemplo, que tenha muitos fios naturais, você não acabe ficando ali 3 horas, né, ao mesmo tempo que um volume russo nela. Tá? Então tome cuidado com esses tempos, né, para que você não esteja entregando o volume russo por híbrido, né, e ganhando menos com isso. Agora, se você cobra exatamente o mesmo valor pelo volume e pelo híbrido, tranquilamente você pode, né, ficar o tempo que for preciso, né, para preencher todos esses fios naturais da cliente de vocês. Outro cuidado que a gente precisa ter também na técnica híbrida é com relação às curvaturas. Como a gente vai utilizar fios de clássico e de volume, é interessante que eles tenham curvaturas que combinem, né, curvaturas que sejam parecidas, tá? Eu não posso utilizar curvaturas muito diferentes, principalmente com um clássico. Se eu utilizar uma curvatura muito leve no clássico e muito dramática no volume, o clássico não vai aparecer, vai ser como se fosse só um volume leve. Então, não é esse o objetivo. Interessante que dentro da técnica de clássica, que eu vou estar aplicando ali, os fios de clássico, eu utilize ou a mesma curvatura que o volume ou uma curvatura mais acentuada. Sugestão de materiais. Atualmente eu utilizo os fios elipse para fazer a técnica híbrida. Eu não utilizo fios cônicos porque eu acredito que eles não dão um efeito de realce, né? A gente quer que eles realmente apareçam, né? E os fios cônicos, eles vão se misturar nos fios de volume ali e não vão ter um realce, né, como a gente está buscando. Então eu utilizo os fios elipse. No momento eu estou usando o Federlash da Sobelli para fazer a técnica híbrida. Geralmente eu utilizo o 0,15 ou o 0,20. Na grande maioria dos casos o 0,20, porque ele não é tão grossinho, né? Ele tem uma espessura muito coringa, assim, que dá para utilizar tranquilamente. E para fazer o volume mesmo, eu utilizo 3 marcas que são as que são vendidas também na Sobelli, que são essas 3 aqui. É o Mace, o Soft ou o Mink Lash da Sobelli.
São as 3 marcas que eu utilizo no momento e que me atendem maravilhosamente bem para fazer a técnica híbrida, certo? Geralmente eu utilizo os fios, como eu falei, 0,15 ou 0,20, depende da espessura do fio natural da minha cliente. E dentro do volume eu posso utilizar ou 0,5 ou 0,07. Também vai depender da espessura do fio natural da minha cliente. Então, por exemplo, se ela tem um fio muito delicado, muito fininho, fragilizado, o ideal é que eu utilize fãs 4Ds com um volume 0,05 e 0,15 no clássico. Caso ela tenha fios mais saudáveis, fios que a gente sabe que suportam um peso um pouquinho maior, aí eu posso utilizar o 0,20 e fãs com 3 a 4Ds no 0,07. Geralmente eu costumo utilizar bastante o 0,07 e o 0,20, são os que eu mais utilizo para a técnica híbrida. E aí, como é que eu faço o híbrido, né? Essa é a grande pergunta. Eu vou ter que trabalhar em camadas para conseguir chegar nesse resultado. Então, é importante que eu entenda que minha cliente tem camadas, né? Ela não tem apenas uma camada de cílios, ela vai ter pelo menos 2 camadas e a gente vai precisar colocar os fios, a técnica certa, conforme for essa camada. Então, basicamente na camada superior, que é a que eu enxergo quando eu como profissional estou trabalhando, é a que eu enxergo primeiro os fios mais superiores, eu sempre vou preencher com a técnica clássica, com os fios elipse. E na camada mais inferior, essa que fica mais próxima ao olho da minha cliente, aí eu vou utilizar o volume russo, fãs de 3 a 4Ds. O interessante é que dentro do volume russo também eu utilize fãs mais com uma abertura entre médio e aberto, tá? Não fãs muito fechados, porque senão eu vou criar muita densidade na parte, nessa parte mais inferior do olho da minha cliente. Eu preciso ter um volume leve ali para que os fios do clássico apareçam, né? Tenham aquele realce que a gente conversou. Então aqui estão as camadas, camada inferior, camada intermediária e camada superior. É interessante que a gente saiba que essas camadas não são constantes. A gente em algumas camadas vai ter fios, em outras camadas não vai ter fios. Geralmente nos cantos internos a gente tem somente uma camada. Geralmente da íris para o canto externo a gente começa a ter 2 a 3, algumas clientes até mais camadas do que isso. Então é importante que a gente saiba só identificar aonde é cada camada, e para a gente identificar isso, a gente precisa ter uma visão boa, uma visibilidade boa dos cílios da nossa cliente. Então ela não pode estar muito longe, né? Quando você estiver posicionada, sentada, fazendo o atendimento, ela precisa estar bem próxima de você para que você enxergue esses cílios, certo? E o enxergar é ver realmente aonde esse fio está saindo da pele. Então pense que, por exemplo, eu estou olhando de cima e esse fio sai mais para cima, então obviamente ele é a camada mais superior. Um fio é um pouco abaixo, ele sai da pele um pouco abaixo da camada superior, ele é intermediário. E os fios que nascem mais para baixo, que geralmente são os mais difíceis de a gente enxergar, são as camadas mais inferiores, tá? Então é como eu estou enxergando esses fios quando eu estou trabalhando. Uma maneira que me ajuda muito a trabalhar com as camadas é usando as fitinhas adesivas, né? Eu utilizo muito a da 3M, porque ela não gruda nos fios, né? Ela é extremamente confortável para trabalhar. E eu corto em torno de 2 milímetros dela e faço essa suspensão dos fios naturais da cliente. Então eu vou simplesmente dobrar eles para cima e grudar totalmente na pálpebra da minha cliente. Eu não posso ter espaços entre a fitinha e a pálpebra, tá? Se eu tiver esses espaços, eu não vou conseguir ter uma visibilidade boa dos fios das camadas mais inferiores. Muitas vezes, quando eu já faço essa suspensão, eles automaticamente vão se soltar. E em outros momentos, não. Então, vou precisar pegar uma pinça e ir tirando esses fios, né? São da camada mais inferior, deixando eles soltos. E automaticamente alguns fios ficarão presos, né? Ainda aqui nessa fitinha. Esses fios correspondem às camadas mais superiores.
Então, como é que eu vou trabalhar dentro da técnica híbrida? Na camada mais inferior, que é essa mais próxima do olho, eu vou preencher todos eles com volume russo. Na camada intermediária, caso a cliente tenha, eu posso preencher conforme o resultado que eu quero entregar para ela, tá? Então, se ela tem muitos fios naturais, eu posso preencher as duas camadas superiores com clássico. Dessa maneira eu não vou perder tanto tempo e eu vou conseguir preencher 100% dos fios dela. Caso ela tenha poucos fios naturais, eu posso preencher as duas camadas mais inferiores com volume e a camada mais superior somente com clássico. Então, ou eu posso intercalar também um clássico com volume, um clássico com volume nessa camada intermediária, se houver. Depende do efeito que eu quero criar nessa cliente. Camada superior, que é a mais próxima da sobrancelha, no caso, a mais alta, que a gente enxerga primeiro, sempre vamos preencher com clássico. Com relação aos tamanhos que eu vou utilizar, a gente sempre precisa ter um cuidado aqui nesse momento. Por quê? Para não criar efeitos muito despontados numa cliente que não gosta tanto disso, né? Que prefere um efeito um pouco mais sutil. A gente precisa sempre cuidar a espessura da camada. O que significa isso? É a espessura entre o fio mais superior e o fio mais inferior. Então, se a minha cliente tem uma espessura muito grande, se ela tem muitos fios naturais, se ela tem, a gente percebe que ela tem bastante camadas de cílios, a gente vai precisar tomar um certo cuidado para que não fique muito despontado, né? E não atenda a expectativa dessa cliente. Caso ela tenha uma camada muito espessa, e a gente está buscando um resultado mais sutil, ou é o primeiro momento que a gente vai fazer a técnica clássica nela, a gente pode utilizar 1 milímetro menor na camada superior. Então, se eu estiver trabalhando com 12 nesse fio aqui de volume, na camada inferior, na camada superior eu vou trabalhar com 11. Agora, se a minha cliente gosta desse efeito mais despontado, mais alternativo mesmo, então a gente pode utilizar o mesmo tamanho, 12 e 12. Dessa maneira, e considerando já a espessura de camada dela, a gente já vai entregar um resultado bem despontado. Agora, se a minha cliente tem pouquíssimos fios naturais, não tem uma espessura muito grande entre camadas e a gente está buscando um efeito mais sutil nela, a gente vai colocar o mesmo tamanho, 12 na camada inferior, 12 na camada superior no clássico. E se ela quiser um efeito mais despontado mesmo, que apareça mais, a gente coloca 1 milímetro maior na camada superior. Então 12 embaixo e 13 em cima. Então é importante que a gente tome esse cuidado para realmente, né, atender a expectativa dessa cliente. Como sugestão, se você nunca atendeu essa cliente, a primeira vez que está oferecendo a técnica híbrida para ela, tente começar com resultados mais sutis e comente com ela que você pode sim, no próximo momento, fazer um pouquinho mais despontado, um pouquinho mais realçado, né, esse efeito esse efeito que o clássico vai criar ali na camada superior dela. Aqui uma sugestão de mapping para vocês fazerem a técnica híbrida, mas eu digo para vocês que vocês podem trabalhar com qualquer mapping dentro dela. Depende realmente das características da cliente, das características do rosto, dos olhos e dos próprios fios naturais dela. Aqui, como sugestão, eu fiz o esquilo, ou a gente conhece ele por natural também, que é um efeito que basicamente fica bom em praticamente todas as clientes, né? Como a gente já vai estar misturando fios de clássico e de volume russo, a gente pode tentar facilitar o nosso trabalho fazendo um mapeamento mais prático, mais fácil, que a gente sabe que vai ficar bom nessa cliente. Então, para fazer esse efeito natural, a gente sempre considera o meio do olho da cliente, marcando conforme a pupila dela, né? A gente pode fazer uma marcaçãozinha na pálpebra, sempre deslocando 1 milímetro para o lado, para não criar um pico, né, no ponto mais alto do olho dela. Então fazemos essa marcação e do centro do olho até o canto externo vamos dividir na metade. E esse quadrante, que vai ser o quadrante maior, a gente vai colocar o maior tamanho. Nesse exemplo aqui eu coloquei um 12.
a parte final, que vai para o canto externo, a gente pode dividir em 3 a 4 partes, né? Quanto mais dividido for, quanto mais partes tiverem ali no final, mais arredondado vai ficar o meu resultado. Quanto menos partes eu dividir esse canto externo, mais alongado vai ficar o meu resultado. Então eu posso brincar com esse mapeamento também. O canto interno, de preferência, sempre começar com tamanhos pequenos. Eu gosto muito de utilizar o 6, o 7, né? Então busquem começar com esses tamanhos menores e criar resultados mais refinados. Aqui na camada, os tamanhos em azul são do volume e os tamanhos em rosa são do clássico. Nessa situação, eu considerei exatamente o mesmo tamanho. E aí, fazendo isso numa cliente que tem uma camada fina, a gente vai conseguir um resultado mais sutil. Para uma cliente que tem uma camada mais espessa, fazendo esses mesmos tamanhos, a gente vai conseguir um resultado bem despontado. Por isso que eu falei que vocês devem tomar cuidado sim com os tamanhos que vocês vão utilizar ali nas camadas, só para não criar um efeito que às vezes não é o que a cliente está buscando. Aqui são alguns exemplos de trabalhos que eu fiz. Neste caso aqui eu fiz com 0,05 a espessura do volume russo, né, nas camadas inferiores. Eu fiz fãs em torno de 3D, 4Ds. Os fios naturais dessas clientes são bem sensíveis, né, bem fininhos, então eu optei para trabalhar com essa espessura. E no clássico eu utilizei o 0,15, tá? Então ele fica com um efeito mais delicado, mais sutil. Estes outros dois aqui eu trabalhei com fios 0,07 e 0,20 no clássico. Então ficaram efeitos mais preenchidos, mais que aparecem mais mesmo, tá? Então sempre tentem entender também o que a cliente está buscando. Os fios de clássico 0,20 geralmente vão ficar mais marcados, vão ficar mais aparentes no resultado final. Então, gente, como eu falei, a técnica híbrida é extremamente simples, não tem muitos segredos. Basicamente, eu passei tudo o que eu costumo fazer com as minhas clientes, né, nesses poucos minutos. É muito simples mesmo. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é na aplicação. Eu vejo que muitos profissionais acabam não aplicando o híbrido porque sentem uma certa dificuldade por usar muitos fios. Então eu sugiro que vocês utilizem uma plaquinha. Essa daqui é de acrílico, é a que eu uso no dia a dia, então ela tá bem sujinha, né, de tanto utilizar. E aqui eu tenho todos os fios que eu utilizo para volume e aqui os fios de clássico. Então dessa maneira eu já tenho todos à mão, eu não preciso ficar trocando de plaquinhas, eu não preciso ficar grudando vários fios no dorso da minha mão, como algumas profissionais costumam trabalhar também. Então é uma maneira que eu encontrei que facilitou muito a aplicação do híbrido, ter todos eles grudados, os fios de clássico e volume, numa mesma plaquinha. Isso vai facilitar e vai agilizar o trabalho de vocês.
Agora vamos falar sobre o efeito Kim Kardashian, né? O Kim Kardashian é um efeito, na verdade, que a gente consegue criar tanto com o volume russo como com o volume misturado ao clássico, para criar esse efeito como a própria Kim Kardashian está mostrando pra gente, um efeito bem despontado, bem desconectado, como um cílios postiço, né? Ele ficou popularizado, né, no mundo todo depois que ela começou a utilizar e não teve outra solução, né? As extensões de cílios precisaram se adaptar a isso. Então eu vou dar algumas dicas super importantes aqui para vocês que a gente precisa considerar, né? Caso a gente queira oferecer, caso a gente queira fazer esse efeito nas nossas clientes. Fazer o Kim Kardashian, como eu falei antes, né? Utilizando fios de clássico para fazer os spikes ou raios, como a gente também chama. E também fazer com apenas o volume russo. Então eu vou dar as duas opções para vocês e vocês podem testar e ver o que vocês vão gostar mais, o que as clientes de vocês vão ter uma aceitação maior. Então, dicas importantes para né, chegar nesse resultado. É importante que a gente sempre tenha uma simetria dentro do Kim Kardashian, né, para que aqueles spikes, os raios, fiquem bem direcionados, alinhados, todos com o mesmo distanciamento. Caso a gente faça um mais para cá, um mais para lá, não vai ficar bonito, né? E possivelmente a cliente não vai gostar de como vai ficar. Então tentem fazer de uma maneira organizada, alinhada. A primeira dica que eu dou para vocês é sempre façam marcações na pálpebra da cliente, em todos os pontinhos onde você vai querer que o raio fique. E aí você sabe que é ali que você vai selecionar os fios que você vai aplicar ele. Então, já faça essa marcação antes de iniciar o procedimento para facilitar na hora que você estiver trabalhando, aplicando. Os fãs, como eu falei, a gente tem as duas opções, ou trabalhar com fios de clássico ou trabalhar com fãs fechados, né? O que seriam esses fãs fechados? Na hora, em vez de eu abrir o fã lá no chicote ou na mão, conforme a técnica que eu utilizo, eu vou tirar ele fechado do chicote e é dessa maneira que eu vou aplicar na minha cliente. Então eu não abro esse fã, ele vai ficar totalmente fechado. Este raio, depois de tirar, né, esses fios que eu tirei ali sem abrir, depois que eu tiro do chicote, eu vou mergulhar no adesivo. E ele precisa ser mergulhado em torno de 50% a 60% dentro do adesivo, para que ele tenha uma acoplagem boa ao fio natural. Nós sempre vamos aplicar os raios, os spikes, com uma angulação de 90 graus. Então, em relação à pele, então eu sempre vou ter que tomar o cuidado para fazer essa angulação de maneira que eles fiquem todos eles paralelos. Se eu não tomar esse cuidado e os fãs e os raios porventura se cruzarem, não ficarem bem direcionados, não vai ficar bonito. Então, se eu quero oferecer esse estilo para minha cliente, esse é um dos principais cuidados que eu preciso ter, aplicar esses raios sempre com 90 graus em relação à pele da minha cliente. Outra coisa importante também, eu preciso sempre aplicar os raios, os spikes, com uma distância um pouco menor, né, mais próximo à pele. O ideal é que eles fiquem a uma distância de 0,2 a 0,3 milímetros. Normalmente nós trabalhamos com meio milímetro até 1 milímetro, né, dentro da técnica clássica, mas exclusivamente para os spikes, eles precisam sim estar mais próximos à pele, para que eles fiquem no direcionamento que a gente aplicar eles fiquem mais estáveis, né, e com o passar dos dias não acabem ficando desorientados. Outra coisa muito importante é que a gente não pode aplicar os spikes em fios da fase catágena e anágena. Esses fios muito pequenos, como eles vão ter um crescimento, eles vão acabar desorientando, né? Tirando o nosso spike
do posicionamento que a gente precisa que ele fique. Então, tentem, né, busquem aplicar os spikes sempre em fios adultos, que você sabe que você vai aplicar e ele vai permanecer ali. Precisamos também aplicar os spikes na hora que a gente estiver colocando, fazendo a marcação dos pontinhos na pálpebra da minha cliente, cuidar para não aplicar no ponto mais alto do olho da minha cliente. Qual é esse ponto? Exatamente acima da pupila do olho da minha cliente. Então ali eu sempre vou deslocar ou para a direita ou para a esquerda para que não fique um raio apenas mais alto do que os outros e aí a gente acabe perdendo, né, aquele alinhamento todo bonitinho que é o caso do Kim Kardashian. A gente pode também, dentro dessa técnica, trabalhar com fios coloridos, fazer esses raios com fios coloridos, como é o caso desse exemplo aqui que eu peguei para vocês, que é da Art Mova Lush, e ela fez os spikes utilizando fios coloridos, azuis, né, e basicamente são fãs fechados, né, aplicados na camada superior dos cílios da cliente. Outra coisa bem importante também, como eu falei, a gente tem na verdade duas opções, ou aplicar na camada superior, né, a primeira que a gente enxerga, assim como é lá na técnica híbrida, ou aplicar na camada inferior também. Só que quando a gente aplicar na camada inferior, a gente vai ter que colocar um comprimento muito longo para que ele realmente atinja aquele comprimento máximo, né, e tenha aquele destaque, aquele realce. Então, às vezes a gente nem vai ter, eu, por exemplo, praticamente não utilizo fios maior que 13, e se eu for colocar nessa camada inferior, eu vou precisar às vezes 15, 16 milímetros, e eu não costumo trabalhar com esses tamanhos. Então, por isso que eu prefiro sempre posicionar na camada mais superior. E quando eu fizer isso, o interessante é que eu utilize de 1 a 2 milímetros a mais do que o volume que eu estiver utilizando nas camadas inferiores. Caso eu utilize na camada inferior, o que também é possível, né? Tem efeitos Kim Kardashian que utilizam fios coloridos, que para que ele apareça, ele precisa sair da camada inferior. E aí nessa situação a gente sempre vai colocar de 3 a 4 milímetros maior do que o volume que eu estiver utilizando no restante dos fios naturais. Então, por exemplo, se eu estou utilizando um volume até o 10, o meu spike na camada inferior vai ter que ter 13 a 14 milímetros. Para que o raio fique aparente, a gente precisa usar uma quantidade maior de fios no volume que a gente utiliza em todos os outros fios naturais, que nem eu comentei, a gente sempre vai utilizar um volume leve, 3 a 4 Ds. Nos spikes a gente precisa usar mais fios, então vão ser em torno de 7 a 8 fios, principalmente se os spikes forem coloridos. Caso contrário, ele não vai aparecer, vai ficar muito sutil. E aí, se eu não quiser usar esses fios, esse pano fechado, eu posso também utilizar os fios elipse, né? 0,20, agora a gente tem o 0,25 também, que tem uma espessura que fica super marcante, realça bastante, então a gente pode utilizar ele também, tá? Então são duas opções, ou eu utilizo 7 a 8 Ds com os fios 0,07, ou eu utilizo os fios elipse, 0,25 de preferência, para que ele realmente se destaque ali entre o volume. Aqui algumas opções de como você pode fazer o Kim Kardashian. A primeira opção é iniciar o procedimento com os raios. Você faz um esqueleto primeiro, aplica todos os raios conforme os pontinhos que você fez e, por último, aplica o volume em toda a extensão, né, em todo o set. Uma outra opção é você fazer a aplicação na sequência, né? Primeiro você vai aplicando o volume e nos determinados pontos que você marcou, você vai aplicar o raio. Vai fazendo na sequência como se fosse um volume russo normal, só que aplicando os raios ali onde for necessário. Ou uma última opção é fazer todo o volume primeiro e num último momento aplicar os raios, né? Eu particularmente gosto de fazer one by one, um cílios
por vez. E aí eu vou vendo a camada dele, eu vou vendo onde ele está posicionado. E aí dessa maneira eu vou aplicando ou um fan ou um raio, tá? Mas a opção 1 também funciona muito bem, porque a gente vai aplicar, já vai fazer todo aquele esqueleto e depois só preencher com o volume todo o restante. Mapping e tamanhos. Gente, existe uma infinidade, gente, como eu falei lá com relação à técnica híbrida, a gente pode fazer qualquer mapeamento que a gente, né, achar interessante ali para nossa cliente, para as características dela. Aqui é realmente somente uma sugestão, tá? Nessa sugestão a gente considerou um tamanho menor, 7 no canto interno, até o início da íris, e da íris até o canto externo colocamos o tamanho maior, 10. Na camada superior é que a gente vai trabalhar com os spikes, e aqui estamos colocando 2 milímetros maiores, né? Aqui onde é o 7 a gente vai colocar um spike com tamanho 9 na camada superior. Aqui é 10, colocamos o spike com tamanho 12 na camada superior. O único detalhe importante é que aqui no canto externo, faltando ali em torno de 5 milímetros para terminar os cílios, a gente diminui o tamanho dos spikes, porque geralmente a gente não tem fios muito alinhados no canto externo. Então é interessante que a gente diminua o tamanho dos spikes para que eles não fiquem sem aquele direcionamento que a gente está buscando. Então, somente aqui nesse canto externo a gente diminui ali os tamanhos para que eles fiquem mais direcionados. Aqui é uma outra sugestão de mapeamento que eu fiz utilizando o volume e os fios elipse, tá? Nesse aqui eu fiz um mapeamento natural, que foi o que eu expliquei antes lá na técnica híbrida. É o mesmo princípio. E aqui vocês podem observar que tem os pontinhos, que é onde eu coloquei os raios, tá? Colocando os raios ali, eu tenho certeza de onde exatamente eles vão ficar, né? E aí o restante é só a gente ir preenchendo com esse volume russo mais leve. Aqui eu fiz um volume russo com 3 a 4 Ds e eu utilizei fios elipse 0,20 para fazer os spikes. Então, ele geralmente vai ficar com um resultado um pouco mais natural, né? Se eu utilizar o 0,20, do que uns fãs fechados do volume russo, né? Utilizando ali 7 a 8 fios. Então, é uma opção, às vezes, para cliente que não quer que fique tão aparente, né? Os raios ali do Kim Kardashian. E agora eu vou mostrar para vocês só um videozinho de como ficou esse resultado, para que vocês possam ter uma noção melhor, né? E que entendam que sim, é uma possibilidade de fazer o Kim Kardashian como a técnica híbrida, né? Misturando os fios de volume e os fios de clássico também. Gente, por mais rápida que tenha sido, essa é a aula que eu preparei para vocês. Simplesmente é isso, não tem muito segredo, não tem muitos detalhes, é muito tranquilo de aplicar, tanto o híbrido, né, como o Kim Kardashian, são detalhes, né, que vão fazer essa diferença aí. Todos esses detalhes eu passei aqui para vocês, tentei passar da forma mais clara e mais simples possível, né, para que ficasse de fácil entendimento. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chamem lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Me marquem se vocês fizerem trabalhos seguindo essas dicas, para que eu possa compartilhar, para que eu possa acompanhar, para que eu possa dar dicas também, para vocês ainda melhorarem ainda mais esse trabalho de vocês. Estou muito feliz de ter sido convidada pela Sobelli para vir aqui dar essa aula para vocês e espero de coração que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui e estou muito feliz de participar desse evento, né, o Soul Beauty. E era isso, gente. Muito obrigada pelo carinho sempre e estou à disposição para se vocês tiverem qualquer dúvida. Uma última coisa é
treinem, gente, treinem muito. Se vocês têm vontade de fazer o Kim Kardashian, a mesma técnica híbrida, nem sempre vai ficar bonito de primeira, né? O Kim Kardashian eu fiz inúmeras vezes que eu odiei, que eu não gostei, mas são tudo adaptações que a gente precisa ir fazendo, e estudando e entendendo. E aqui realmente eu trouxe tudo o que me ajudou a construir esses resultados. Então espero que vocês façam um bom proveito. E era isso, um super beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa é só me chamar.